Oi, gente, tudo bem? Olha só, nessa live de hoje tem uma pergunta assim que o título da live, a perda da alma em vida, né? Como é que a gente perde a nossa alma, né? A gente tem a nossa alma imortal, né? Para aqueles que acreditam que a nossa essência é essa, né? E a gente pensa nisso alguma vez, assim, durante o dia? Não, né? A gente vai vivendo, né? A gente vive a nossa personalidade, o nosso ego, né? Quem nós queremos ser para o mundo, quem nós somos e achamos que somos, a nossa profissão, a nossa vida familiar, né? Mas e a nossa alma? Quando é que a gente pensa nela realmente, né? Não é a minha alma que está aqui. Difícil isso, né? E a gente vai conversar sobre isso hoje com uma pessoa muito especial. Ele é teólogo, jornalista e fundador da ONG Rio de Paz. Ele é pastor protestante, presbiteriano na Igreja da Barra e tem uma pregação forte, sabe? Se vocês entrarem depois nos conteúdos dele, vocês vão ver. Mas antes de chamar o Antônio Carlos Costa, que é o nosso entrevistado dessa live de hoje, eu quero ver quem está aqui. Cris da Casa Amarela, de Indaiatuba, Fernandes, MG, deve ser Margarida Fernandes, Antônio Carlos Costa já entrou, Kiki Moretti, que está aqui também, que é presbiteriana, Ana Mato Leão, Maria Conceição, então, enfim, tem entrando, várias pessoas já estão entrando, e eu vou então chamar o nosso entrevistado, Luciara Franca, Patrícia Albuquerque. Então vamos lá, com Antônio Carlos Costa. Já vai estar entrando. Alma, né? Tudo bem, Antônio Carlos? Oi, Márcia, boa noite. Super honrado com o seu convite. Foi uma surpresa, surpresa que me fez sentir muito lisonjeado. Muito obrigado. Você sabe que eu gostei tanto de conhecer todo o seu trabalho e fiquei seguindo você nas mídias sociais, entrando em todas as suas pregações. E eu quero te dizer que você tem uma voz muito especial, realmente. Muito obrigado. Porque você faz uma pregação muito direta, né? Muito contundente e muito verdadeira. Muito E obrigado. sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhum anteparo, vamos dizer assim, não, eu não vou falar isso, eu vou falar a verdade, vou falar a verdade no escuro. E você vai em frente e fala. Obrigado. E uma das coisas que eu vi que você fez nas suas mídias foi essa história da perda da alma em vida. Esse título me tocou muito, porque eu fiquei imaginando como é que a gente se perde em vida da própria alma, né? A alma é uma coisa assim tão... A gente nem pensa nela 24 horas, né? A gente assume que tem uma alma. A gente já tem aquela expressão em inglês, né? Take for granted. Nós temos uma alma. Então, deixa para lá, eu vou em frente como eu sou. Deixa a alma para lá. Né? Eu queria que você colocasse por que você escolheu esse título, por que você deu esse título para essa pregação sua. Márcia, querida, tem uma afirmação de Cristo que é uma das mais conhecidas e contundentes. Ele diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, nós somos diariamente estimulados a sonhar com o mundo, em ganhá-lo. Vivemos em busca de fama, de poder, queremos ser honrados, queremos que nossa presença cause impacto. Anelamos ser admirados. Tanto é que, se há uma coisa que nos ofende, talvez mais do que a expressão do ódio, é a manifestação da indiferença. Então, um script nos é passado. Isso começa dentro de casa, no relacionamento com os pais. Nós passamos, então, a construir, e isso vai se tornando gradativamente mais complexo, toda uma ideia do que pode emprestar sentido, significado, propósito às nossas vidas. E muitas vezes nós não nos damos conta, na perspectiva de sermos autênticos, de respeitarmos o nosso ego, de não permitirmos que a nossa vida seja pautada pelo que quer que seja, exceto aquilo que nós somos. Nós perdemos de vista o fato de que, muitas vezes, a cultura ela pauta o ego. E aí, então, pauta o ego. É muito interessante que você falou que a cultura pauta o ego.
É sim. Olha, outro dia eu li um livro do pensador americano que eu considero a melhor cabeça do protestantismo dos Estados Unidos, Tim Keller. Inclusive, ele está nesse momento travando uma batalha séria com câncer de pâncreas. Ele é o pastor da Redeemer Presbyterian Church, em Manhattan. E ele diz a seguinte coisa, que ele compara a vida de um homem na Idade Média, ok, com instintos guerreiros, e, ao mesmo tempo, com tendências homossexuais. Ele diz que esse homem, naquele período, em razão da cultura, ele refrearia a sua tendência para o homossexualismo e daria vazão ao seu espírito guerreiro, que era muito valorizado naquele contexto da Idade Média, dos feudos, aquela história toda. Hoje, um rapaz desse, em Nova York ou em Amsterdã, ele refrearia a sua agressividade e não veria problema nenhum em dar vazão à sua homossexualidade. Então, você veja como que o ego ele é formado pela cultura. E se nós não nos damos conta, uma pauta nos é apresentada. Quer dizer, nós relacionamos valor pessoal a trabalho, a sucesso, a performance, Claro. a riqueza. E, Márcia, a perda da alma ocorre quando a gente só vê o pôr do sol, não vê quem está por trás dele, expressando amor por você e por mim. Nós perdemos a alma quando banalizamos a vida do próximo. Estamos tão obcecados com a nossa própria vida, dentro de uma cultura individualista, que não nos assustamos mais com a Rocinha, com a Cidade de Deus, com o Jacarezinho, com o Mandela, com o Sertão do Nordeste, com as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Então, a perda da alma é a perda do ser, a perda da sensibilidade, sabe? É a perda da capacidade de se maravilhar com a vida. Tem um teólogo chamado João Calvino, que é a grande referência da teologia da minha igreja, da igreja presbiteriana, que diz a seguinte coisa, que o problema daquele que não conhece a Deus é que ele come a comida e não sente o sabor. E o que o cristianismo quer fazer por nós é nos remeter para o mistério, de maneira que o ato de chupar uma manga rosa, ou de estar na cama com o amor da sua vida, ou até mesmo exercendo sua profissão, seja visto como culto, como expressão do amor de Deus por você. E aí a vida ganha um outro sentido, Márcia, sem a mínima dúvida. Olha, eu achei muito bonito isso, você colocar que a vida ganha um outro sabor quando a gente entende que essas felicidades ou alegrias que a vida nos traz estão inseridas no amor de Deus, né? Que a gente tem que entender isso como uma graça do amor de Deus, né? Então é uma questão de reconhecimento. A gente tem que ter uma gratidão pelas coisas da vida para a gente poder estar dentro do nosso propósito. Porque, Márcia, uma coisa é eu me ver, vamos dizer, vou falar aqui um discurso, aqui, um exemplo meio autobiográfico, meu amor pelo mar, pelo surf e o amor, assim, o prazer do amor com a minha mulher. De você estar em Honolulu ou na Indonésia com o amor da sua vida nos braços e não ter ninguém no universo para dizer muito obrigado. De você ver aquele amor apenas como química, apenas como instinto, apenas como biologia, e não como algo criado por um ser infinito pessoal que está ali dizer, eu amo você. Isso é porque o inferno, o que é o inferno? O inferno é você não ter ninguém no universo para quem possa dizer muito obrigado. Porque são duas desgraças terríveis, Márcia, que nós podemos enfrentar na vida. Uma é numa madrugada com o filho ardendo em febre, sabe? Você não tem ninguém no cosmos ao qual recorrer, solicitando, clamando por auxílio. E outra experiência dramática, igualmente trágica, no momento do mais intenso prazer, você não ter ninguém no cosmos para dizer um racional muito obrigado. Isso é a perda da alma. Olha, você está falando isso, eu estou me lembrando que eu casei de novo, né? Então, eu estou casada há uns 3 anos. Meu marido, Cláudio Pereira, sempre nos assiste. Ele é batista. E nós, quando estamos juntos, andando na praia, por exemplo, é sempre assim, a gente agradece a Deus estar ali, agradece ter a chance de estar ali e a chance de estarmos juntos.
Quer dizer, eu acho que essa coisa de a gente agradecer, olhar para cima e agradecer, nos fortalece. Eu acho que isso é fundamental, que as pessoas entendam que a gente precisa agradecer as bênçãos da vida. E acho bonito também, importante que você coloque desta forma, porque eu já entrevistei pessoas agnósticas, ateias e tudo, e eu sempre não consigo entender como é que a gente pode olhar para o mistério da vida e desse planeta Terra, que pelo menos é o único que a gente conhece que tem vida inteligente Isso. por enquanto. Como é que a gente não pode achar que isso é a mão de Deus e apenas uma virada cósmica que proporcionou a vida, entendeu, Antônio Carlos? Márcia, a questão filosófica básica é, com integridade intelectual, respondermos a seguinte questão: como que, a partir de poeira estelar, surgiu um diálogo como esse? Nós dois, aqui conversando, sabe, falando sobre o mistério da vida, sobre o conceito de beleza, amor, felicidade, sentido e propósito para viver. Uma energia impessoal não explica esse nosso diálogo. E nesse sentido, embora a natureza nos encante, porque ela está cheia de pistas da existência do Criador, eu vejo bilhetes dele pendurado nas árvores, sabe? Em cada fruto, em cada folha, ele dizendo: eu amo vocês. Agora, nada é mais impressionante, Márcia, do que a pessoalidade do homem. Eu até hoje eu não encontrei um só pensador que me explicasse, a partir de um pressuposto intelectual não cristão, um pressuposto intelectual ateu ou agnóstico, como que uma energia pessoal conseguiu criar seres que amam, seres que têm noção do certo e do errado, sabe? Seres que, quando se veem num conflito entre instintos, por exemplo, o instinto, como disse C.S. Lewis, um autor inglês, um instinto de autopreservação, sabe? Um instinto de preservação de espécie. Que voz é essa que diz que, quando você vê uma pessoa morrendo afogada no rio, que você deve relativizar o seu instinto de preservação para se lançar no rio a fim de salvar o outro? Que voz é essa? De onde vem esses valores morais, essa noção de certo e de errado, e o belo? Enfim, não há nada nesse planeta mais revelador do ser de Deus do que os seres humanos, apesar de todas as nossas ambiguidades, Márcia. Às vezes, eu me lembro que eu tinha um tio jornalista que ele dizia assim, ele se aproximou do cristianismo, e ele dizia a seguinte coisa: nada é mais difícil na fé cristã do que o mandamento de amar o próximo. Hoje é a maior dificuldade. Ele trabalhou muitos anos no Jornal do Brasil, e ele disse isso para mim uma vez numa confissão: nada é mais difícil para mim do que amar o homem, porque eu não vejo motivo para amar o homem. Aliás, Freud dizia justamente isso, que o cristianismo é cruel, porque ele pede de nós o que nós não podemos fazer: amar seres que não são amáveis. Agora, apesar de sermos assim tão injustos nas nossas relações e por onde nós passamos, há tanta destruição, não é, Márcia? Agora mesmo eu sigo um site francês e ele dizendo que de 1970 para cá, 68% dos animais vertebrados morreram. Desapareceram pela ação humana. Mas, ao mesmo tempo, é esse ser que é capaz de criar um hospital, de compor um poema, é capaz de dar a vida por um filho, sabe? Então, e quando eu olho para ele, eu me vejo diante de um mistério que demanda uma explicação. Repito, como de poeira estelar, sabe, pôde surgir a Márcia e aqui esse pobre tupiniquim carioca, torcedor do Botafogo. Eu só tenho uma explicação. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e mais adiante, Moisés diz: e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu diria para você, Márcia, que eu prego porque eu estou intelectualmente convencido que essa é a única resposta para a pessoalidade humana. Não temos como explicar a humanidade do homem numa outra base que não seja um Deus pessoal,
fazendo o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Perdoe-me por ser tão prolixo, que esse tema é muito apaixonante. Você fala tão bem que a gente vai no seu discurso aqui Obrigado. e viaja. Agora, Antônio Carlos, essa noção de bem e mal, né, que é uma noção da nossa sociedade, né, que está fundida com a ética. Né? A gente tem que ter uma ética na vida. Fazer o bem, não fazer o mal. Caminhar na luz, não andar nas sombras. Perfeito. Mas o mundo atual ele está tão embaralhado que as pessoas se perdem nas suas verdades, vamos dizer assim, nas suas mentiras. Sim. Porque muitas vezes elas não conseguem nem se identificar quem sou eu. Eu sou o quê? Né? Eu tô indo para onde? Né? Como é que a gente pode entender melhor essa caminhada? Porque muitas pessoas se acham boas, mas fazem atitudes que não são boas. E outras pessoas que são ruins, mas ela até fez bem fazendo isso. Então, fica um mundo muito, vamos dizer assim, convergente e, ao mesmo tempo, que não dá muito caminho, né? Márcia. Márcia, querida, eu tenho algo a dizer que é muito desagradável ouvir. Porque eu sou um misto de um existencialista típico alemão, francês, de alguém que entendeu o recado de Nietzsche, né? E que encontrou as respostas levantadas pelo existencialismo no cristianismo. De maneira que eu vejo a vida em termos de um lado, a esperança cristã, do outro lado, a completa falta de sentido. Porque o fato é que nós estamos próximos da chegada do dia em que vamos ter que nos despedir de todos e de tudo que nós amamos. Nós duramos pouco. É aquele diálogo do androide com o Harrison Ford no filme Blade Runner. O androide morrendo e ele ali expondo o seu drama e, consequentemente, falando por todos nós. Todos esses momentos que eu vivi, todas as minhas lembranças, todas as minhas experiências ficarão perdidos no tempo como lágrimas na chuva. É muito lindo isso. Muito lindo. De um lado, lágrimas na chuva. Quer dizer, o tombo no não ser. Olha, eu tenho horror de falar sobre essas coisas, porque se as pessoas que me ouvem não obtiverem respostas para as questões que eu apresento, a vida delas vai ficar muito pior do que já é. Porque a gente está vendo essa pandemia e a dificuldade das pessoas ficarem em casa, Márcia. Por que as pessoas têm dificuldade de ficar em casa? Quem fez o diagnóstico perfeito sobre essa dificuldade de nós ficarmos dentro de casa foi o pensador francês Blaise Pascal, que ele disse a seguinte coisa: o nosso problema todo consiste em não conseguirmos ficar dentro do nosso quarto. Porque ficar dentro do nosso quarto significa nós tomarmos consciência da nossa finitude, nós ouvirmos a voz do nosso coração, nós atentarmos para o fato de que nós somos caniços pensantes. Uma vida frágil, que a nossa grandeza consiste em pensar, em perceber a nossa miséria, mas, ao mesmo tempo, nisso consiste a nossa desgraça. Porque nós temos consciência da nossa finitude. Ele chega ao ponto de dizer, e ele é muito mais cruel do que eu estou sendo agora, porque ele diz o seguinte: como descrever a condição humana? Ela pode ser comparada a pessoas que estão dentro de uma prisão, várias, e que vem dia após dia um companheiro de cela ser tirado da prisão e degolado diante de todos, e cada morte anunciando o seu fim. Então, quando você fala sobre esse vetor para a orientação da nossa vida como um todo, Márcia, querida, assim, não quero ser piegas, sabe? Mas eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Eu só vejo dois caminhos. De um lado, a angústia existencialista, aquela angústia de você saber que caminhamos inexoravelmente para o fim, para aquilo que alguém já chamou de desatenta frieza surda do cosmos. A gente morre e ninguém do lado de fora do universo para chorar. Então, eu não teria energia para viver essa vida. Eu jamais seria um coach. Porque
eu não saberia o que dizer para uma pessoa que não tem uma esperança transfinita, transsecular, transtemporal. Agora, do outro lado, nós temos o que Cristo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. As palavras de Cristo são as únicas que atendem às demandas de seres que, apesar de pequenos, sentem claustrofobia nesse planeta. Querem alguma coisa que o mundo não pode oferecer. O mundo não tem como oferecer. É como alguém já disse, o vazio do coração do homem foi Pascal, o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. E Santo Agostinho diz a seguinte coisa, no início das suas confissões, é a oração mais linda, no meu modo de ver, da história da humanidade, com exceção daquelas que estão registradas na Bíblia. Ele diz assim, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Muito lindo. Olha, Antônio Carlos, você, além de tudo, faz todas essas citações lindas que a gente, né, tem uma referência importante de São Agostinho. Eu fico imaginando, Antônio Carlos, que quem não tem a graça de acreditar na transcendência tem uma vida muito mais triste. Essa é a minha impressão. Porque eu acho que quando a gente tem essa fé que nos leva a acreditar num ser superior e amoroso, isso nos dá um conforto enorme. Eu estou me lembrando aqui, conversando com você, que eu entrevistei o Jorge Alberto Costa Silva, que é um psiquiatra, foi diretor da Organização Mundial de Saúde, professor na Universidade de Nova York, na Sorbonne, enfim. E ele me contou um negócio que eu achei muito interessante. Ele tem vários amigos prêmio Nobel de Medicina. E ele disse para mim o seguinte, Márcia, todos os meus amigos que são agora prêmio Nobel, na juventude, eles não acreditavam em Deus. E depois, com a idade, todos começaram a acreditar em Deus. Eu achei esse depoimento tão bonito, porque se a gente fica imaginando que os cientistas sempre têm, às vezes, uma dicotomia, né? Não posso dizer que acredito em Deus porque não vai... Enfim, depois ele deu esse depoimento, todos se voltarem a acreditar em Deus. Então, é um conforto a gente entender que essa transcendência realmente nos acolhe no cosmos, né? E isso nos dá mais esperança, né? Então, voltamos àquela questão da alma. É a alma que está falando na hora que ela entende que existe uma transcendência, né? Na verdade, isso tem que ser explicado. Nós temos demandas de alma que o evolucionismo darwinista ele não explica. Não é natural o homem se revoltar com a vida nesse planeta. Nós somos eternos perturbados, enquanto nós não conseguimos conceber uma vida que transcenda a vida desse mundo. Eu me lembro de uma vez ter lido Woody Allen numa entrevista no New York Times, dele dizer a seguinte coisa, o motivo pelo qual ele não se envolvia com política, que ele tinha problema de investir tempo nesse tipo de tema. Ele diz a seguinte coisa, em primeiro lugar, por causa dos políticos, porque eles são capazes de fazer ou deixar de fazer. Em segundo lugar, porque quando se começa a falar sobre a melhoria das condições de vida, a minha mente mergulha em questões mais profundas. As doenças terminais, a velhice, a inexistência de Deus num vácuo hostil. E aí ele conclui dizendo, o homem jamais poderá relaxar enquanto não for infinito. O que eu nunca vou entender, Márcia, é como que pessoas podem descartar a fé cristã sem ao menos parar para considerá-la. Há uma desonestidade intelectual nisso, de uma pessoa descartar o cristianismo sem jamais ter parado para ler os 4 evangelhos que falam da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quer dizer, de pessoas confundirem cristianismo com o que pastores evangélicos põem na boca de Deus, que Deus nunca falou. De não fazerem essa diferenciação entre Deus e a instituição religiosa. Que é completamente diferente, né, Antônio Carlos? Márcia,
É completamente. Márcia, se eu fosse hoje depender do movimento evangélico brasileiro para ter transcendência na vida, eu permaneceria agnóstico. Porque o que eles apresentam é um Deus, não posso generalizar que alguns dos meus melhores amigos eu encontrei dentro das igrejas chamadas protestantes. Pessoas, meu Deus, sensíveis, inteligentes, comprometidas com o país, de espírito republicano, mas essa gente não aparece, aparecem outros. E esses que estão aí apresentam um conceito de Deus que é muito próximo da definição neotestamentária da figura do diabo. É um Deus diabólico. É um Deus que não encanta, é um Deus do qual quero me manter distante. Então, eu acredito que muitos amigos nossos, eu presumo que você deva viver isso em razão do meio pelo qual você há tantos anos transita como jornalista, de pessoas que, se elas forem examinar os seus corações, elas perceberão que o problema que elas têm é com o que pastores e padres têm falado sobre Deus, e não com o Deus verdadeiro. Porque se elas conhecerem o Deus revelado por Cristo, vão se encantar. Porque o Deus revelado por Cristo é doce, é misericordioso. Tanto é que Jesus nos ensina a nós não nos relacionarmos com Deus. É interessante que a gente não observa isso nos evangelhos. Eu até queria que você explicasse melhor isso. Como assim ele ensina a não isso, nos porque para Jesus não é a palavra Deus que resolve os nossos problemas, é a palavra Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Pai, então, verdade. O Deus até de Jesus... então não existia isso, né, Antônio Carlos? Até então não existia essa relação de pai para Deus? Olha, você vai encontrar esse conceito... No Antigo Testamento, Deus era uma figura distante, né? Olha, você vai encontrar no Antigo Testamento esse conceito. Porque, especialmente quando você ler os Salmos, que são as poesias, você verá que a percepção que o povo hebreu tinha de Deus era assim de um ser benevolente, misericordioso, perdoador, apesar da forma desse Deus se relacionar com o seu povo no Antigo Testamento, assim, ser bastante diferente da forma que ele se relacionava depois da vinda de Cristo. Por vários motivos. A gente teria um longo tempo aí pela frente para poder falar sobre isso. Mas no Novo Testamento, nos Evangelhos, o que está oculto, o que está velado, se torna grandioso, lindo, simétrico, cheio de cor, cheio de vida, na mensagem de Cristo. Porque na mensagem de Cristo, a paternidade de Deus é central. Ele chega ao ponto de dizer que nós não devemos ficar ansiosos, porque esse Pai tem contados os cabelos da nossa cabeça e que ele conhece as nossas orações antes que verbalizemos o pedido. Tem uma passagem do Sermão da Montanha que, para mim, essa é estonteante. Ele diz a seguinte coisa: quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês e falem com o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto os recompensará. Agora, não falem muito. Porque aqueles que não conhecem o Pai, só conhecem a Deus, eles presumem que pelo muito falar, eles serão ouvidos, que eles vão impressionar a divindade se falarem muito. Vocês não precisam falar muito. Se tiverem que falar muito, é porque vocês estão apaixonados, porque vocês querem a companhia dele. Mas olha, vocês não precisam falar muito, porque ele é descomplicado. E ele conhece vocês melhor do que vocês mesmos se conhecem. E ele está mais interessado em lhes dar a bênção do que vocês estão em recebê-la. Então, é esse o Deus que eu conheci. E não o Deus da religião, esse Deus assustador, esse Deus punitivo, implacável, esse detetive celestial que não deixa a gente respirar. Lógico. Agora, uma das coisas que também eu pude observar no seu trabalho todo, nas suas postagens, você falou agora ultimamente muito sobre a parábola do filho pródigo. Isso. Você tem vários vídeos que você fala, e você aborda essa parábola em vários aspectos. Por que você escolheu essa parábola do filho pródigo? Meu Deus. Márcia, se você entender essa parábola, você terá entendido o cristianismo.
Da mesma maneira que se você entender o conceito de ego, superego e id, ou você vai ter entendido, em grande parte, a psicanálise. Da mesma forma que se você entender a luta de classes, o fim da propriedade privada dos meios de produção, você terá entendido, em grande parte, o marxismo. Se você compreender a parábola do filho pródigo, você terá compreendido o cristianismo. Quer dizer, a parábola do filho pródigo é emblemática em termos de compreensão do cristianismo. Não existe a mínima dúvida, isso salta aos olhos. Eu estou falando de um Deus doce, descomplicado, ao qual nós podemos chamar de pai. Na parábola do filho pródigo, isso é apresentado de uma forma gráfica. Porque o que acontece na parábola do filho pródigo, Márcia? Que eu queria muito que você falasse, que eu achei tudo interessantíssimo. Isso, porque é um pai com 2 filhos. É o retrato de uma família judaica do primeiro século. Uma família dedicada à agricultura. O pai com sua propriedade e 2 filhos que trabalham para ele. Só que um deles quer liberdade. Um deles quer herança. O que não era comum naquele tempo, porque a herança só era recebida com a morte do pai. Então, quando Jesus descreve o filho mais novo, querendo sair de casa, com a herança, já de posse da herança, o que Jesus está dizendo é que ele desejou a morte do pai. Ele queria se apossar dos bens do pai. Ele conseguiu manter uma relação com os bens do pai sem levar em consideração o afeto do pai. E que a maior riqueza da sua vida consistia em ele ser objeto daquele amor. E que, devido à sua extensão, fazia dele tudo aquilo que pertencia do pai. Mas ele decide ir para uma terra distante. É a descrição da vida de todos nós, porque Jesus ali descreve como que as consequências do afastamento do Criador. Porque o que ele diz? Primeiro, ele vai para uma terra distante. Sabe? Então, quer dizer, hoje nós vivemos uma espécie de vida que não é aquela que foi designada pelo Criador para nós. Nós nos sentimos no exílio. Esse planeta é visto por nós como exílio. Não é o lugar da satisfação das nossas aspirações. Então, nessa terra distante, ele dissipa toda herança. Ele, por ter absolutizado em sua vida a satisfação dos seus desejos, ele investe tudo aquilo que possuía na realização das suas fantasias. Só que chega um momento em que ele se perde, desprovido dessa herança, sem recursos para viver. E aí, então, Jesus, propositalmente, porque a parábola é uma invenção. Jesus não está falando de um fato real. Então, tudo é deliberado. E deliberadamente, Jesus descreve esse filho mais novo indo trabalhar com o criador de porcos, que para o judeu era o fim do mundo. Um judeu dedicado ao cuidado, ao contato físico com um animal considerado impuro. E lá estava ele. E aí Jesus o descreve assim: faminto, querendo se alimentar da comida dos porcos. A vida nivelada à vida dos animais. A perda da alma. Quer dizer, você perde de vista o fato de que você foi criado à imagem e semelhança do seu Criador para viver para o seu louvor, e você, então, ignora a possibilidade de provar do prazer dos anjos e passa a ter como referência os prazeres meramente instintivos dos animais. Você perde a noção de que você tem uma alma, de que você tem um ser interior. E ali, eu já vou concluir, que senão eu prego e a gente não termina aqui. Eu não respondo sua pergunta. Não, então, quando ele se vê com fome e sendo explorado, e Jesus diz que não havia ninguém que lhe desse o que comer, ele diz a seguinte coisa, para si mesmo: quantos trabalhadores do meu pai vivem com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele então elabora essa reza, que é a oração típica de todos aqueles que se aproximam de Deus sem a revelação de Cristo. Porque o que ela pressupõe? Que se eu trabalhar duro, se eu me transformar em escravo, pode ser que eu pague meu débito. Se eu abrir mão
da minha relação com meu pai. Se eu perder o status de filho, se eu for parar na senzala, ali, na senzala, eu vou ganhar o seu afeto e vou pagar as minhas dívidas. Só que Jesus descreve esse menino voltando para casa. Quando a silhueta dele aparece na linha do horizonte, Jesus, de propósito, descreve o pai correndo na direção do menino, mostrando o interesse de Deus pelo nosso retorno para casa. E o pai se lança nos braços do menino. E quando o filho começa a sua reza, Pai, pequei contra os céus e diante de ti, antes dele dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai interrompe. Não deixa ele dizer que ele... Não deixa ele apresentar o pedido de ser um escravo na casa do pai. E o pai, então, troca sua roupa, põe roupa nova, limpa para ele, põe sandália nos seus pés, porque só os escravos andavam descalços, e anel no seu dedo. Assim, restaurando o seu status como filho querido, amado, apesar de ter dissipado toda a sua herança. Olha, se esse Deus existe, eu quero amá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero servi-lo para todo sempre. Porque nessa parábola, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que há um amor que você e eu não encontramos nos nossos cônjuges, não encontramos nos nossos filhos, nos nossos parentes, nem nos nossos pais. Que é o amor incondicional. O amor sem reservas, sem limites. Porque o que ele está dizendo é que esse Deus nos ama assim, de modo incondicional, e que ele é vulnerável a esse racional sinto muito, quando é dito para ele com sinceridade. E que, portanto, sempre nós temos a possibilidade diante de nós do recomeço. Que sempre que tomarmos a decisão de voltarmos para a casa de Deus, nós vamos receber o abraço do Pai. O cristianismo é isso. Sabe? É um Deus ansioso pelo nosso retorno. É um Deus que nos fez de uma tal maneira que nós só funcionamos bem quando estamos ligados a Ele, Márcia. Esse é o problema do divã. Sabe, o psicanalista, ele vai me ajudar a entender a minha alma, ele vai me botar em contato com a arqueologia do meu ser. Mas o próprio Freud disse, no Mal-Estar na Civilização, não é meta da psicanálise a felicidade. Felicidade é assunto da religião, porque Freud entendia isso. Pois é, só a religião trata com essas questões. É a questão da eternidade, né? E essa questão da felicidade, né, Antônio Carlos, fica cada vez mais assim difusa também, né? Porque as pessoas colocam a felicidade no lugar da alegria, quando não é. Alegria é uma coisa, felicidade é outra, né? E a vida fica um pouco assim pulverizada nesses momentos onde a pessoa não encontra a felicidade, porque a felicidade é um estado de espírito que você consegue quando você está em paz com você mesmo. Eu acredito que felicidade e paz são coisas muito semelhantes. E a alegria são aquelas coisas ocasionais, né? Então, até que ponto esse entendimento da figura de Deus e da espiritualidade pode nos trazer esse discernimento, né? De entender que com a paz a gente encontra a felicidade, porque a gente encontra o propósito, e a alegria são circunstâncias da vida, né? É verdade, Márcia. Estou encantado com você, com as coisas que você está falando. Eu te conheço muito tempo da televisão, dos telejornais, e eu estou grato a Deus pela obra da sua graça em você, porque ele, assim digo com todo carinho, com todo respeito, ele tornou você uma pessoa muito especial. Muito eu fico obrigada. Feliz de saber que você, que a graça divina fez com que você tivesse essa cabeça e não tivesse também constrangimento de dizer o que você pensa. Eu sou Isso é muito muito grata legal. a Deus. Antônio Carlos, eu sou muito grata a Deus. Eu acho que Deus foi sempre muito bondoso comigo. Graças a Deus. O que é felicidade? Olha, não há felicidade, não é felicidade aquela que se teme perder. Então, por isso que só uma palavra dá conta dessa demanda do espírito humano. E a palavra é Deus, que Jesus trocou pela palavra Pai, né? Que é um pai que ama com amor de mãe, porque na Bíblia está escrito assim,
Mas Sião diz, o povo reclamando de Deus, o Senhor me abandonou, sabe? O Senhor se esqueceu de nós. Aí Deus responde através do profeta Isaías: por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, é o único pai que ama com amor de mãe. Ele é criador de ambos os amores. Então, nós precisamos desse pai. Por quê? Porque não falta ameaça à nossa felicidade, das mais diversas naturezas. Vai desde o nódulo que aparece no nosso corpo até um asteroide que pode se chocar contra o nosso planeta. Então nós precisamos de alguém que tenha todo o poder. Alguém que exerça governo soberano sobre o cosmos. Alguém que seja maior do que as ameaças à nossa paz. Agora, ao mesmo tempo, alguém que tenha interesse pelas nossas vidas. Então, Jesus Cristo apresenta esse pai. Esse pai que diz que não cai um pardal do céu sem a permissão dele. E esse pai que diz que nos ama com esse amor revelado pela parábola do filho pródigo. Sabe? Que sai na direção do filho que foi embora sem pedir a Deus, sabe? E o abraça como se nada tivesse acontecido. Agora, essa teologia não nos impede de ter esses momentos de perda ocasional da alegria. Então, você sabe que eu trabalho com direitos humanos, a minha atividade não está restrita à igreja. Claro. ONG Rio de Paz. Rio de Paz, né? Então a gente faz essas manifestações em Copacabana, aquelas cruzes. Contundentes, né? São contundentes elas. E isso tudo me põe muito em contato com a favela, porque eu não posso estar em Copacabana fazendo manifestação sem estar nos morros do Rio de Janeiro, em contato com as pessoas que estão realmente sofrendo de uma forma sistemática, histórica, endêmica e tal. 2 anos atrás, nós pegamos um caso no Complexo do Alemão, de uma família que estava descendo com um menino de 2 anos no carrinho. Houve um confronto entre policiais e traficantes. Um tiro de fuzil acertou a cabeça do menino. A avó coloca a mão no chão da favela, cata a massa encefálica, coloca de novo a massa encefálica na cabeça do menino, segundo ela nos disse, porque julgava que assim ajudaria o médico a salvar a vida do seu netinho. Então, se ouve uma coisa como essa, eu, sinceramente, eu não consigo tomar vinho numa hora como essa. Não dá. Aliás, porque, para mim, o vinho é celebração. Eu não gosto de associar bebida alcoólica com tristeza. Então, você perde a alegria. Perde. E há momentos que eu tenho que reconhecer, e não acho que isso seja pecado, falta de fé, é uma melancolia que me assoma. Quando eu tomo conhecimento das decisões que o povo brasileiro tem tomado politicamente, quando eu me deparo com uma desigualdade, sabe, sem razão de ser, sabe? Porque não é que um tem iPhone e o outro não pode comprar iPhone. É que o que não pode comprar iPhone, o sofrimento dele não consiste apenas nisso, sabe? Aliás, ele nem pensa nisso, ele nem sabe o que significa. Ele quer comer. Comendo. Sabe? Eu acabei de fazer um documentário no Sertão do Nordeste, é uma pobreza que não tem como você aceitar uma coisa como essa. Não tem como você não se revoltar e não querer a mudança desse país. Mas nessas horas, eu sinto assim, quando me assoma uma melancolia, eu acho que o cristianismo, a diferença que o cristianismo faz é que é uma melancolia doce, porque ela vem acompanhada da esperança de que um dia tudo isso vai passar. Porque Cristo disse que, em razão de Deus ser quem Ele é, Ele não vai conviver ad eternum com toda essa sorte de injustiça. Mas isso já vem há tantos séculos, né? E eu hoje mesmo estava andando na rua e vi um homem caído, assim, pedindo dinheiro pela enésima vez, né? A gente vê isso todo tempo. Uhum. E por mais que você ajude algumas instituições, você sente aquela impotência. Não posso, o que eu vou ajudar? Se eu der 2, 10, 5, o que vai fazer a diferença na vida mesmo daquela pessoa? E você se sente impotente, porque você não tem o que fazer.
Você vai dar uma ajuda circunstancial ali, mas não vai trocar, aquela realidade não vai mudar. Então, é cada vez mais opressor ver isso, né? A gente vê essas pessoas nessa situação de risco. E mais ainda a gente se sentir impotente. E aí é uma culpa que não é sua, mas que você acaba chegando que você tem. Como é que você vai passar e deixar aquela pessoa que não tem nada? Então, é uma situação muito difícil, mesmo para quem é consciente. Márcia, essa é a hora em que eu mais me sinto assim em contradição. Quando eu vejo essas pessoas na rua e me lembro de todos os textos bíblicos que falam sobre você socorrer o próximo na sua miséria. E eu olho para ela e digo, o que eu vou fazer? Esses dias eu encontrei um senhor na Praça Mauá, eu o fotografei e não tive coragem de postar a foto. Tão dramática a sua situação. É horrível. E ter deixado para trás aquele senhor é um golpe no meu cristianismo. Não é? Eu fico a pensar, meu Deus, aqui há uma contradição. Então, agora o que nos cabe fazer? Quando você sabe que se você levar para dentro da sua casa, sua família não vai dar conta. Sabe? Então, o que nos cabe fazer? Olha, assim, a igreja, nesse sentido, ela abre muitas portas, porque são pessoas que têm uma identificação, que têm valores em comum, e ali elas podem se unir para a filantropia, para os trabalhos de desenvolvimento social nas comunidades pobres, sabe? Também você tem as organizações não governamentais. Tem muita gente. A gente sabe. Eu dei vazão para isso com o Rio de Paz. Quando eu senti esse peso, essa vergonha, na verdade eu passei por uma crise no final de 2006. Na época, eu creio que você apresentava ainda, não estou certo, você ainda apresentava o noticiário da noite, daquela ação do tráfico, que 19 pessoas foram mortas no mesmo dia no Rio de Janeiro e 8 foram queimadas vivas num ônibus que cruzava o Rio. Os traficantes eles apontaram arma para os passageiros e eles ficaram entre sair e ficar. Decidiram ficar com medo de serem alvejados pelos disparos de arma de fogo. Só que algum menino lá, algum traficante, jogou álcool, jogou gasolina e pronto. Morreram ali 8 pessoas. Então ali eu decidi ir para a rua. Aí fiz aquela manifestação em frente ao Copacabana Palace com as cruzes pretas. Sabe? Eram 700 cruzes, cada cruz simbolizando um cidadão fluminense assassinado nos 2 primeiros anos de 2007. Bom, eu sou um frustrado, porque eu não consegui alcançar as metas que eu estabeleci em 2007. Contudo, em razão dessa militância, eu dei vazão a esse anelo por justiça. E também passei a entender que eu não posso resumir a minha militância à filantropia, sabe? Nem as obras humanitárias na favela, que é fundamental, que tem que haver uma ação política, claro, porque os problemas são estruturais. Márcia, nós estamos falando de uma miséria que só o Estado para dar conta. Claro, você tem que dar cidadania a essas pessoas. Tem como? Como é que nós, é o problema habitacional, é o problema do saneamento. Olha, lá, por exemplo, no Mandela, onde eu trabalho, favela Mandela, ela fica ali perto da Leopoldo Bulhões, há 2 rios que cruzam, que cortam a favela, o Canal do Cunha e o Rio Jacaré. As crianças nadam no Rio Jacaré. O Rio Jacaré é esgoto in natura, é um esgoto a céu aberto, é um rio de esgoto, ele chega a ser pastoso. Nossa. E as crianças ali, com ratazana boiando, às vezes passa corpo de ser humano. É uma cena dantesca. Eu tenho vídeos gravados ali dos meninos. Quer dizer, eu não tenho como dar conta daquilo, só o Estado. Então tem que haver essa pressão. Agora, para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem uma média de 400, 500 casos de desaparecimento por mês. Pessoas que desaparecem. Nem todas essas pessoas morrem, mas uma fração significativa, sim, é executada e vai parar
em rios, vai parar no fundo da Baía de Guanabara, em cemitérios clandestinos, é incinerado, às vezes é jogada para porco e jacaré comer. Nossa. Então, a mãe da Priscila Belfort, mãe daquele lutador Vitor Belfort, a Jovita Belfort, ela me procurou. E conversando, ela expressou o desejo de nós termos uma delegacia no Rio de Janeiro para os casos de desaparecimento, porque só tinha delegacia de homicídio. E ela disse para mim o seguinte: quando uma mãe vai para uma delegacia de homicídio, para ela essa experiência é muito sofrida, porque pressupõe, ao procurar uma delegacia de homicídio, que o filho está morto. Então, ela julgava que seria melhor uma delegacia de desaparecidos que se dedicasse a isso. Olha, Márcia, resumindo aqui, para você ver como que eu estou falando isso para estimular as pessoas a agirem politicamente. Dá para você agir sem queimar ônibus, sem fechar o trânsito. O que eu fiz? Eu procurei, na época, a chefe da polícia e... Opa! E eu disse para ela o seguinte... e ali, então, nós fizemos o pedido da delegacia, e um jornal da cidade, na coluna, uma coluna importante aqui, de um grande jornal do Rio de Janeiro, publicou a seguinte nota: o Rio de Paz, no próximo sábado, vai fixar postes nas areias de Copacabana, no qual serão amarradas as mães de pessoas desaparecidas. Trata-se de uma manifestação que tem como meta cobrar do governo do Estado a criação de uma delegacia de desaparecidos. Márcia, 3 dias antes da manifestação, o governo do Estado ligou para a gente, sentamos para negociar e não realizamos a manifestação porque o governo do Estado ficou tão apavorado com a ideia daquelas mães, aquelas imagens irem para o mundo, que o governo do Estado criou a delegacia de paradeiro de desaparecidos. Então, quer dizer, um pequeno exemplo de como que nós podemos, se nós nos organizarmos com os nossos amigos, nós podemos agir politicamente e conseguir essas vitórias. E quem sabe até mais amplas. A sociedade civil se organizando, né? A gente não pode ser omisso. Essa sociedade tem que estar presente, né? Olha, Antônio Carlos, você sabe que eu estou com receio aqui, que daqui a pouco nós já vamos acabar. E eu queria muito agradecer você. Eu achei que você fala com muito coração, muita verdade. E eu acho que quando a gente tem uma pessoa que, além de tudo, além de seu trabalho na organização civil, na ONG, como pastor, é muito importante a gente poder ter, porque há uma troca muito importante nessa hora. Eu tenho certeza que você, quando fala, você atinge os seus fiéis em cheio com as suas palavras e com a sua maneira de ser. Então, parabéns. Muito obrigado por a gente ter feito essa live maravilhosa. Foi muito interessante e profunda. Assim, eu acho que a gente deu assim, uma boa colaboração para as pessoas entenderem como é que a gente perde a nossa alma em vida, que era o título da nossa live. Olha, muito legal. Eu não me lembro de uma entrevista concedida por mim para um jornalista, né, brasileiro, em que perguntas que dizem respeito ao que de mais importante há na minha vida tenham sido feitas, como as que foram feitas por você. Porque, em geral, o que os jornalistas me perguntam é sobre homicídio, desaparecidos, mais recentemente sobre o comportamento do presidente da República na pandemia, e por aí vai. Agora, fazer as perguntas que você fez com nível de familiaridade com a fé cristã. E outra coisa, né? Não houve um contraponto, porque parece que a gente pensa muito igual sobre a vida. Então, eu termino assim muito feliz, muito grato a Deus e encantado com a providência divina, porque aquela mulher que durante tantos anos me trouxe informação, né, para minha casa, para minha família, que eu via todas as noites, sabe? Não podia imaginar que um dia eu estaria com ela e falando sobre a nossa alma, sobre o sentido da nossa existência. Eu te agradeço de todo o coração, porque você me proporcionou um dia maravilhoso. Muito obrigado. Antônio Carlos, eu que agradeço. Você proporcionou uma live maravilhosa para todos nós. Muito obrigada, Antônio Carlos. Foi um prazer. Obrigadíssimo. Você vai salvar a live? Vai ficar salvo no GTV e depois vai para o meu canal do YouTube, Márcia Peltier Oficial. Ah, então tá. Eu vou espalhar pelas redes sociais. Pode deixar. Espalha sim. Vai ser ótimo. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Falou, minha querida. Um beijão, boa noite, um abraço ao seu marido.
Um abraço carinhoso. Tchau. Tchau. Gente, olha que máximo que foi essa live.